Continuando, então. Eu estava dizendo que a gente tem dois tipos de artérias, né? As elásticas e as musculares. As artérias musculares são aqueles vasos que têm em sua composição a maior concentração de tecido muscular mesmo, né? E aí eles... só deixa eu... Aqui, essas artérias musculares, elas serão importantes porque elas vão regular o fluxo sanguíneo, tá? Então, como elas fazem vasoconstrição e vasorrelaxamento, dependendo da situação do qual o organismo está requerendo o movimento, né, que ele está realizando, vai existir o direcionamento do fluxo sanguíneo para determinados locais. Todos eles, a origem principal dos vasos, das artérias, é a aorta e o tronco pulmonar, tá? Então, e esses, por sua vez, a partir dos ventrículos. Todos os vasos, todas as artérias que recebem nome, elas possuem uma origem e um destino, tá? Então, por exemplo, aqui, este vaso aqui é chamado de artéria carótida comum, né? Então, este vaso tem uma origem, ou seja, origem exatamente onde ela começa a se ramificar, e onde, aliás, o término de uma ramificação e o início da outra, tá? Então, aqui a gente tem a artéria carótida comum, a origem dela é a partir do tronco braquiocefálico, tá? Então, esse vaso é o tronco braquiocefálico, e aqui a artéria carótida interna e carótida externa, tá? Então, todos os vasos, todas as artérias possuem uma origem e o destino. Um exemplo que eu posso colocar para vocês é como se fosse o corredor norte-sul, em São Paulo, né? O corredor norte-sul é um corredor que comunica duas extremidades da cidade de São Paulo, mas só que esse corredor norte-sul tem, conforme o trecho onde você passa, é o nome de uma avenida, tá? Então, os vasos também, elas seguem essa organização, tá? Então, assim, a gente tem um vaso principal, e aí, conforme esse vaso vai trafegando em determinados locais, ele recebe a denominação local. Professora, Sim? a origem é sempre em sentido do coração para o resto do corpo? No caso das artérias, sim. No caso das artérias, sim. Tá? Sempre o vaso que está mais próximo do coração é a origem, que está afastado é o destino dela. Forma, já falei, eles são cilíndricos e de calibre eles sempre seguirão de vasos de grande calibre, como o caso da aorta, depois médio e pequeno calibre. Em relação ao número, isso é bastante variável, porque a gente sofre um processo chamado de angiogênese, e aí então existe uma variabilidade muito grande em relação ao número de vasos. A gente tem os principais, tá? Que a gente vai estudar lá na cabeça e pescoço, quando chegar, né, nos vasos de cabeça e pescoço. A relação de volume e ramos de tronco de origem, tá? Então, à medida que as artérias vão se afastando do coração, o que vai acontecendo com esses vasos? Esses vasos vão aumentando em número e diminui o calibre, tá? Elas vão sofrendo um processo que a gente chama de ramificação, tá? Então, em relação ao tronco de origem, ela começa a ficar muito volumosa em número.
Tá? Então, vai aumentando o número e diminuindo o calibre, tá? Como a gente vê aqui na imagem, né? A gente tem os troncos principais das artérias e à medida que ela vai afastando do coração, ela vai variando, vai aumentando em número. Em posição, as artérias, elas apresentam uma posição mais profunda, né? Como o fluxo do sangue no interior das artérias é um fluxo mais rápido, né, por causa do coração, que é uma bomba. Então, esse fluxo é muito mais rápido, então elas precisam estar protegidas. Normalmente, elas estão, quando passam pelos membros ou pelo tronco, elas estão numa posição mais interna em relação às outras estruturas, tá? Só que esses vasos, eles ficam um pouco mais expostos quando chegam nas regiões de articulações, né? Então, por exemplo, aqui a artéria braquial, que a gente consegue observar mais na posição mais superficial, tá? Mas a gente também tem pequenos vasos, pequenas artérias na superfície do corpo. Mas em uma situação geral, como característica geral, as artérias são profundas. E a direção do sangue é sempre centrífugo, ou seja, afastando do coração. Aqui, para vocês observarem, né, que a posição, né, ou relação topográfica das artérias. Então, quando se disseca, por exemplo, um vaso, né, uma artéria, ela não vai estar sozinha, ela está sempre acompanhada por outros elementos, tá? Então, aqui, por exemplo, a artéria está acompanhada pelo nervo. Aqui, a artéria está acompanhada pela veia e pelo nervo. Não podemos esquecer que também tem os vasos linfáticos, tá? Então, é sempre esse conjunto de elementos. Artéria, veia, nervos e vasos linfáticos. Esses são os 4 elementos que constituem o feixe vasculo-nervoso. Mas quando se fala também em relação à posição, a artéria, ó, ela é mais interna do que a veia, né? A gente observa aqui que a veia tem uma posição mais externa em relação à artéria. Também é uma outra característica. Tudo bem em relação às artérias? Artéria, nervos, veias e linfáticos. Vasos linfáticos, isso. Aí a gente tem um outro tipo de vasos sanguíneos, que são os capilares, tá? Então, interposta entre uma arteríola e uma veia, nós temos uma rede capilar. Então, a rede capilar são os menores vasos do sistema circulatório. Capilar, ele recebe esta denominação de capilar porque eles são os menores vasos, né? Ele realmente tem a espessura de um fio de cabelo. E a gente tem que tomar cuidado que o termo capilar está relacionado com fio de cabelo, né? Então, a gente tem o capilar sanguíneo, o capilar linfático, o capilar proveniente mesmo do termo do fio de cabelo, tá? Então, a gente aqui está tratando com capilar sanguíneo. Essa imagem aqui é uma reconstrução da vascularização do encéfalo, tá? Então, aqui é uma parte do encéfalo e a rede vascular que o grupo da Unifesp conseguiu desenvolver essa técnica para observação da vascularização, que é bem interessante, né? Para ver onde que se há no caso de uma lesão, né, diminui aqui a quantidade de vasos sanguíneos e capilares que estão nessa região, quais são as consequências primárias, secundárias e terciárias que que o indivíduo pode apresentar, né? Isso já, se eu não me engano, é de 2016. Então, é no nível capilar que ocorrerão as trocas, tá? Então, é somente quando o sangue chega no nível capilar que vai acontecer as trocas de substâncias que estão no sangue para as células do tecido. Então, a rede capilar no nosso organismo ela é bastante extensa. Então, para cada órgão, para cada parte do corpo no qual essas artérias vão seguir, tem uma rede capilar, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem o coração e aí o pulmão. O pulmão tem a sua própria rede capilar. Aí o sangue vai, segue pelas carótidas. Para cada músculo, para cada estrutura, para cada parte do encéfalo, existe uma rede capilar.
Assim acontece para o fígado, para o estômago, rins e troncos e membros, né? Então, quer dizer que o sangue circula o circuito do sangue é uma rede fechada, né? Não há perda de sangue durante o trajeto, tá? Então, por quê? Porque o sangue vai circular no interior de artérias, arteríolas, capilares, vênulas e veias, até chegar no coração. Então, ele vai fazer exatamente esse circuito, não há perda sanguínea. Ele é um circuito fechado. Aqui só para ver a rede vascular, a rede capilar no néfron, no rim, e aqui no fígado. Então, capilar sanguíneo, qual característica que a gente viu lá naquela tabela, né? Que a gente viu antes? Que o capilar, ele é formado basicamente de quê? De células endoteliais, né? A camada que forma o capilar é de células endoteliais. E aí a gente tem aqui uma membrana basal que vai dar sustentação a estas células endoteliais, ou seja, a parede do vaso precisa ser muito fina para que, por exemplo, íons como cálcio, sódio, potássio, que estão fazendo parte do plasma sanguíneo, consigam atravessar essa barreira, né, para alcançar as células que estão em volta desse capilar. Só recordando aqui que a gente tem as células e entre as células dos tecidos existe um espaço que é chamado de espaço intersticial, tá? Então, esse material, por exemplo, a glicose, aminoácido, né, que são outros elementos que compõem o plasma, eles vão atravessar essas células até chegar no espaço intersticial e depois ser captado pelas células que estão que estão em volta deste capilar. O capilar sanguíneo podem ser de 3 tipos, tá? Conforme a configuração ou união destas células. Então, aqui a gente tem o capilar contínuo. O capilar contínuo é o que está mais presente nos tecidos, principalmente no músculo, né? Então, os capilares contínuos significa que realmente as células são contínuas, né? Os espaços entre as células não são grandes, tá? Então, existe uma conexão maior entre as células e a membrana basal revestindo, ela totalmente completa, revestindo o capilar. Aí depois a gente tem o capilar fenestrado. O capilar fenestrado, lembra que as células endoteliais, elas são achatadas, tá? E aí, o que acontece com essas células? Elas acabam formando como se elementos parecidos com poros, tá? Então, eles chamam de fenestrações. Fenestrações são janelas. O significado de fenestração é janelas, né? Então, como se fossem pequenas janelas formadas na membrana plasmática da célula endotelial, tá? Então, aqui, elementos maiores, como proteínas, porque assim, quando a gente recorda um pouco de biologia celular, né? Então, assim, o que consegue atravessar essas células, a parede da membrana plasmática, né? Sempre são elementos pequenos. Então, às vezes a gente tem uma proteína de maior tamanho, sei lá, uma proteína que contém 15 aminoácidos, né? Então, uma proteína que contém 15 aminoácidos, ela consegue atravessar 8 aminoácidos, ela consegue atravessar essa parede, tá? Agora, atravessar a membrana plasmática de uma célula, elas só vão conseguir mesmo aquelas proteínas que têm 2 a 3 aminoácidos, mais do que isso não passa. Tá? Ela fica, ela não é porosa o suficiente para permitir a passagem desses elementos. E o terceiro tipo são os sinusoides, tá? Então, o que são os sinusoides? São essas células, onde elas formam espaços, grandes espaços, permitindo então com que mais fluido, maior quantidade de material possa atravessar por esse capilar. E a membrana basal, ela totalmente, ela é incompleta, tá? Ela não fecha totalmente o capilar. Por que existem essas diferenças, né? Porque depende da atividade tecidual, depende da atividade metabólica do tecido, né? Então, esse gráfico aqui, ele vai mostrar essa distribuição, tá? Então, por exemplo, quando a gente está... Isso aqui é um gráfico representando uma posição tranquila.
né? Então, a gente tem um débito cardíaco, que é a quantidade de fluxo sanguíneo, que está passando pelo coração por minuto. Então, cerca de 5 litros de sangue passam pelo coração por minuto, em repouso. E aí, essa vai ser a distribuição. Então, a gente vai considerar só o que está acima de 20%, tá? Então, quais são os tecidos que têm maior atividade metabólica? O músculo, que está em 21%, os rins E o fígado. e o fígado, né? Porque os rins precisam liberar as toxinas que são liberadas pelos sistemas em geral. E o fígado, por quê? Porque é um local onde a gente vai absorver os nutrientes, tá? E aí ele vai ser reservado na forma de glicogênio pelas células do fígado. Então, a densidade capilar, a densidade dos capilares em qualquer tecido está relacionado com a atividade metabólica da célula, tá? Então, normalmente é assim, ó, é contínuo. Fenestrado a gente vai ver nos rins. E esses sinusoides a gente vai perceber. A gente já tem outro slide aqui. Vai perceber no fígado, tá? E no baço. Aqui, eu acho que nesse momento caberia falar um pouquinho também da barreira hematoencefálica, tá? Muitas vezes a gente não entende como que um micro-organismo, por exemplo, a gente já ouviu falar diversas vezes situações de que a pessoa apresentou uma pulpite e aí uma inflamação ou provocada por uma bactéria e essa bactéria foi se instalar em alguma parte do sistema nervoso, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Quando se fala, é só tratar o dente, não é simplesmente só fazer o tratamento dentário, né? Então, a gente precisa entender como que é esse processo de propagação de micro-organismo, que ela é sistêmico, tá? Então, aqui a gente tem uma parede, aqui a gente é um capilar sanguíneo, né, do tipo contínuo, né, porque a gente não está observando aqui a formação de espaço entre as células endoteliais. A membrana basal, ela é contínua também. E aí, qual que é a característica dessa barreira hematoencefálica? Aqui, a gente tem uma célula chamada de astrócito, tá? Então, os astrócitos são células de sustentação, de proteção, tá? Quando a gente for falar de neuro, quando chegar a neuro eu vou explicar melhor, tá? Então, são células de sustentação, e ela tem essas projeções em direção ao vaso, que são chamados de pés vasculares. Como tá aqui, ó, um astrócito, e aí ele emite uma projeção aqui, que são os pés vasculares. Ou seja, normalmente os tecidos, as células dos tecidos, seja músculo, seja hepatócito, cardiomiócito, qualquer célula do nosso corpo, com exceção do neurônio, né, elas captam os seus nutrientes diretamente do capilar sanguíneo. Os neurônios não, como eles são muito nobres, existe aqui uma barreira protetiva, tá? Então, quem que é essa barreira protetiva? Vai ser o astrócito. Então, os nutrientes que chegam aos neurônios são selecionados inicialmente pelo astrócito, tá? Então, o astrócito que colhe sódio, potássio, cálcio, glicose, aminoácidos, e depois é que ele vai encaminhar para o neurônio, tá? Porque como são células nobres, né, que vão permanecer durante toda a nossa vida, então precisa ali de um mecanismo, né, de uma barreira maior contra micro-organismo. Então, uma barreira mesmo mecânica, né, que vai diminuir, né, a possibilidade de um micro-organismo infectar o sistema nervoso, tá? Então, essa barreira hematoencefálica é uma barreira mesmo mecânica de proteção para micro-organismos. Então, aqui, os capilares contínuos, a gente vê no tecido muscular, no tecido conjuntivo e tecido nervoso. Os fenestrados a gente vai encontrar nos rins e no intestino delgado e grosso. E os capilares sinusoides, a medula óssea, baça e fígado. Tá? Então, aqui a gente tem uma ideia do sinusoide, que a medula óssea e baço, elas são órgãos produtores de células sanguíneas. Tá? Então, aí essas células sanguíneas, elas conseguem atravessar esse espaço aqui e fazer a composição do sangue.
Aqui, isso aqui é uma dinâmica fisiológica no nível capilar, tá? Então, aqui existe a arteríola, o capilar e a vênula, né? Então, os líquidos e as substâncias, elas passam para o espaço intersticial, que vão ser, essas substâncias serão, os íons, né? Serão captados pelas células que estão aqui na região, tá? Muitas vezes o excesso de líquido ocorre por alteração do fluxo sanguíneo, tá? Por movimento do próprio coração ou por alguma outra situação, ou mesmo diminui o fluxo do sangue pelos vasos, ocorre retenção de líquido no espaço intersticial, tá? E aí esse excesso de líquido que fica nesse espaço precisa ser coletado. E quem vai coletar, então, são essa rede capilar de vasos, de capilar linfática. Tá? Por isso que eu falei de mão única, né? Ó, ela começa até como se fosse um dedinho, tá? Não tem uma bomba aqui, e esse fluido cai na corrente circulatória. As veias. As veias são aqueles vasos que transportam sangue para o coração, ou, melhor dizendo, né? São os vasos que chegam ao coração. Como eu disse, não dá para falar que não é correto falar que nas veias é transportado sangue venoso, tá? Por quê? Na maioria, sim, mas a gente tem algumas exceções, onde as veias transportam sangue arterial, tá? Então, é melhor dizer que o sangue, aliás, que a veia são vasos que chegam ao coração. Em relação às suas características, a origem das veias serão sempre a partir de capilares e de vênulas, tá? Então, elas têm origem nesses pequenos vasos, e aí, à medida que elas vão se aproximando do coração, elas vão unindo, formando vasos cada vez maiores. Elas serão cilíndricas em determinadas áreas, mas normalmente elas são achatadas e de aspecto nodoso. Esse aspecto nodoso ela se dá por causa da presença de elementos chamados de válvulas e válvulas, né? Então isso forma um aspecto nodoso à veia. Aí eu coloquei aqui o calibre de pequeno, médio e grande, nesta sequência, tá? Então, de pequeno, médio e grande, começa do menor para o maior. Opa. O número. Quando a gente estuda os grandes vasos, né, normalmente as veias são ímpares, né? Mas à medida que onde elas estão, por exemplo, em membros ou nas partes mais profundas do corpo, elas são sempre duas, ou seja, uma artéria está sempre acompanhada de duas veias, tá? Então, uma artéria sempre acompanhada por duas veias. E aí ainda a gente tem um grupo de veias que elas são superficiais, né? Então, isso acaba multiplicando ainda o número de veias. Então, o número de veias é muito maior, tá? E aí, o importante dessa quantidade de veias é que, assim, qual que é a pressão no interior das veias? Então, existe uma pressão de fluxo sanguíneo que sai do coração, que é 120 por 80. À medida que ele vai afastando do coração, essa pressão vai diminuindo. Quando chega no nível capilar, está próximo de zero. Tá? E aí, dentro das veias também, a pressão é bem baixinha. Então, como a pressão é baixa no interior das veias, o sangue acaba ficando retido por mais tempo no interior das veias. O fluxo dentro das artérias é mais rápido, porém o fluxo de sangue pelas veias é um pouco mais lento. Então, elas são são utilizadas como reservatório de sangue, por isso que elas também são bastante numerosas. Tá? Aqui a gente não pode falar que as veias ramificam, salvo algumas exceções no nosso corpo, que elas se ramificam, mas normalmente elas são tributárias, tá? Então, ou confluentes, tá? Por quê? Porque para formar uma veia, eu preciso da união de duas, tá? Por exemplo, aqui, que vaso é esse aqui, ó? Esse aqui vocês já estudaram, que é a veia cava superior, né? Então, qual que é a origem da veia cava superior? É aqui, ó, isso aqui e esse aqui. Então, aqui a gente tem a veia braquiocefálica esquerda e a veia braquiocefálica direita,
Então, qual que é a origem da veia cava? A partir destes dois vasos, tá? E aí, o destino da veia cava superior é no átrio direito. Então, aqui vai mudando, né, a configuração. A gente tem que estar pensando que está retornando, tá? Então, são sempre tributárias. E a direção do sangue é centrípeto, né? Então, ou seja, está chegando no coração. Sempre. Aqui a gente tem as veias que estão numa posição profunda e aqui que estão numa posição superficial, tá? Então, a gente tem esses vasos profundos e superficial e existe comunicação entre elas. E aí, como existe comunicação, ela recebe o nome de comunicantes, tá? Então, elas estão comunicando os vasos. Aqui, para vocês verem o aspecto nodoso, no qual as veias podem se apresentar, né? Então, aqui a gente tem uma veia, a veia braquial, né? Então, esse aspecto nodoso por causa da presença das válvulas. Lembrando que uma válvula é formada por conjunto de válvulas, tá? E aí, como o fluxo sanguíneo, lembrando que a parede do vaso, também da veia, ela é mais frágil do que das artérias, tá? E o fluxo sanguíneo é mais lento, e a gente tem uma ação, uma ação chamada de gravidade, que nos mantém no chão, o fluxo sanguíneo tende a descer, né? Então, forma-se um peso da coluna de sangue sobre as veias. Então, as válvulas, elas estão lá para impedir com que o sangue fique retornando, né? Ou seja, retornando no sentido, assim, de retornar para o fluxo inverso, tá? Então, ela vai direcionando o sangue para o coração. Tudo bem aí? Tá todo mundo quietinho? Alguma pergunta? Eles também formam elementos chamados de seios vasculares, tá? Então, um seio que a gente estudou, lembrando que seio é espaço, né? O seio coronário, tá? O seio coronário que está interposto entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, né? Então, ele recebe as veias coronárias e o sangue fica retido aqui nesse seio venoso, né? Nesse seio coronário. O que a gente vai ver agora, a partir no estudo da vascularização de cabeça e pescoço, que também existem muitos seios vasculares aqui, né? Dentro do crânio, a gente tem um encéfalo, e esse encéfalo está protegido por uma membrana chamada de dura mater, que é uma membrana bem resistente e é uma membrana dupla. E aí, como ela é uma membrana dupla, existem pontos onde elas formam espaços, e esses espaços são revestidos com o endotélio, que é aquela camada mais interna que a gente observa nos vasos sanguíneos, tá? Então, esse endotélio reveste, e esse é o local também de drenagem sanguínea de elementos encefálicos. E aí ele vai cair na veia jugular, da veia jugular vai para o coração. Então, tudo isso é azul, né, que a gente observa aqui, são a rede venosa do encéfalo, tá? Mas existem pontos, por exemplo, o seio cavernoso, que a gente vai estudar lá para frente. Aqui uma angiografia, né, nessa imagem de uma parte encefálica, uma vista lateral. E aí, assim, no nosso encéfalo, a gente tem dois sistemas de recebimento de sangue. Um que vem pela carótida e outro que vem pela vertebral, pela artéria vertebral. E aí elas fazem o que a gente chama de anastomose, né, que é a comunicação entre vasos. Tá? Então, a comunicação entre vasos a gente chamou de anastomose. Tem muita anastomose na cabeça e pescoço, tá? Nossa, gente, já vai, falta 10 minutos. Existem muitas anastomoses, então elas fornecem vias alternativas para o sangue chegar aos tecidos e órgãos, né? E aí, essa via alternativa do fluxo sanguíneo para uma parte do corpo por meio da anastomose é conhecida como circulação colateral. Essa circulação colateral, ela é muito importante. Um minutinho só, gente, eu acho que a bateria do meu computador está acabando. Um minuto.
Então, essas anastomoses e essa circulação colateral, elas são importantes para mobilizar o sangue, tá? Então, em determinadas situações, o sangue é mais mobilizado por uma área do corpo, já que a gente só tem 5 litros de sangue, né? Então, esse sangue, às vezes, ele precisa ser mobilizado para determinadas áreas para aumentar o aporte de oxigênio para determinados tecidos. Elas podem ser do tipo arteriais, tá? Então, entre artéria e artéria, veia e veia, que são as venosas, e arteríolo-venulares, que é entre arteríola e vênula, tá? Então, existem esses tipos. Uma outra coisa que acontece com a circulação é o sistema porta, tá? Então, normalmente, como que é essa circulação? O sangue circula da artéria, arteríola, capilar, vênula e veia. Esse é o circuito que eu venho falando desde o início, né? Só que, às vezes, entre esse circuito, forma-se uma segunda rede de capilares, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem a figura, então, do coração, mostrando os dois tipos de circulação. Então, ó, saiu do coração, artéria, arteríola, formou capilar, vênula e veia. Aí aqui ele formou artéria, arteríola, capilar, uma vênula, e aí formou uma veia mesmo, aí ele vai formar vênula de novo, uma outra rede capilar, vênula de novo, veia e coração. Então, o sangue precisa passar por duas redes capilares. E não necessariamente vai ser entre veia e veia, pode ser entre artéria, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem a arteríola aferente, uma rede capilar, arteríola eferente, capilar e vênula. Aqui a arteríola, capilar, veia, capilar e veia, tá? Então, essa interposição, ela pode ser variável, mas que é importante a formação dessas duas redes capilares, tá? Então, hoje a gente vê sistema porta, né? A gente estudou ver a porta do fígado, né? A gente vê sistema porta no rim, no fígado e numa glândula que é chamada de glândula pineal, que fica mais ou menos essa altura aqui do encéfalo. Aqui para mostrar para vocês, né? A rede capilar, a anastomose e o sistema porta, que são as formas no qual o sangue flui através desses vasos sanguíneos. Grandes vasos como a aorta são formados também por diferentes camadas, né, que a gente viu lá atrás. São formados por diferentes camadas, e essas camadas são formadas por células. Então, essas células, elas também precisam receber nutrição. Então, os nutrientes e oxigênio vão vir da onde? Direto do sangue que está lá dentro da própria aorta? Não, tá? Então, a própria aorta tem vaso. Então, é vaso do vaso, que a gente chama de vaso vasorum, tá? Então, são os vasos que vão para a própria parede do vaso. E todos os vasos são controlados pelo sistema nervoso autônomo, né? Que faz a contração dessa musculatura lisa. E para terminar, a angiogênese, né? Que é a formação de novos capilares, né? Que é um processo natural, normal, né? De formação de novos vasos sanguíneos. Então, uma pessoa que tem mais tempo de vida tem muito mais vasos sanguíneos do que uma pessoa jovem, tá? E, assim, os oncologistas, eles acabam seguindo essa linha de estudo também porque, assim, um tumor, para se desenvolver, ele precisa de vasos sanguíneos. Então, eles estão em busca de quais são os fatores químicos, né? Quais são os mediadores químicos que estão relacionados com esse crescimento do aumento do número de vasos, né? Impedindo com que esse tumor se desenvolva. Só que isso é sistêmico, né? Se altera o desenvolvimento de novos vasos no tumor, provavelmente vai alterar o crescimento de vasos em outras partes do corpo. Então, é algo bem complexo.
E é isso, gente, em relação aos vasos sanguíneos. A gente já pode começar a chorar? Isso aí vai ficar para outra prova. Tão quietinho. Vocês dão conta. Vocês dão conta. Bom dia, tudo bem? Professora, Oi. Alberto. sobre a atividade, é só para a gente buscar o significado daqueles conceitos? Isso, só o significado, só os conceitos. Ok. Tá? Porque assim, Então, vocês vão ouvir professora, falar nesse- muito. Porque eu não falei aqui, mas vocês vão ouvir falar muito de perfusão, de reperfusão, né? Então eu quero que vocês descubram o que é isso. Professora, você indica algum livro para a gente pesquisar sobre essa atividade? Ela colocou um perfusão. link lá. Isso, Mas eu li o link, eu achei algumas coisas que falam, mas nada sobre o conceito Significado. mesmo. Olha. Cadê aqui? Eu não... realmente, lá não tá bem o conceito. Ah, um dos Nem seus vi. gêmeos, Sara. Nem Acordou. O meu tá dormindo aqui, ó. Os dois. Tá dando sinal de vida aqui que acordou também. Hum. Bom, então, não. Eu vou dar uma procurada lá na biblioteca virtual. Provavelmente vocês vão encontrar isso em livro de fisiologia. Tá? Falando Eu tenho tá. um aqui, Pro. Esse daqui, acho que o meu, eu acho que ele tem. Esse daqui, ó. Peraí, deixa eu te mostrar. Dá pra ver? Pode ser que tenha alguma coisa, sim. Sim. Tá? Mas normalmente perfusão, tava dando uma olhada reperfusão... ontem. Eu vou tirar. Se as meninas quiserem, eu tiro foto e mando lá no grupo. Legal. Aqui, ó. Legal. Ele fala a parte da anatomia mesmo. Isso. Mas não é assim, o termo perfusão, reperfusão vem da dinâmica dos fluidos, tá? Então diminui Entendi. os fluidos pelos capilares. Entendeu? Eu vou dar uma olhada aqui. Se tiver, eu mando foto no grupo. Tá. Professora, Oi. quando você faz essa pergunta de perfusão, eu estava dando uma olhada aqui, tecidual periférica, seria isso? Periférica? Isso, Para entender o que é perfusão? O que é então tá ok. perfusão. Existe um conceito para perfusão, e aí existe outro conceito no que está se referindo à perfusão periférica e à perfusão tecidual. Porque você pergunta o que é perfusão, e pesquisando aqui eu vi que tem a periférica e a tecidual. Isso. A Na gente verdade, vai citar as duas são bem próximas, mas assim, elas querem dizer coisas diferentes, tá? Elas querem... Não vai ter isso mais em livro de hematologia, professora? Possivelmente. Possivelmente. Porque a perfusão ela é super importante, né? Então, por exemplo, em casos na cirurgia, né? Então, dependendo da cirurgia, o médico clampeia, ou o cirurgião dentista especializado na cirurgia de anatomia de cabeça e pescoço, né? Então, ele vai fazer a oclusão da artéria. Gente, vai cair, eu vou voltar só para finalizar, tá?